questão, né? Por que arquitetura?
Tchau, galera. Até. Pronto. Treino feito. Agora eu vou pra casa tomar um cafezinho pra começar a trabalhar. Hoje tem pinta de chuva, mas tava bom pra treinar, apesar do abafamento. Vamos lá pra mais um dia. Bom dia! Bom dia! Oi, sua gordinha! Deixa eu ver essa carinha. Deixa eu ver essa carinha mais bonitinha. Ai, pronta. Veio uma botinha. Bora trabalhar.
Hoje eu vim abrir um pouco meu coração para vocês, para conseguir responder essa pergunta, né? Por que arquitetura aos 40 anos de idade? Geralmente as pessoas com 40 anos já têm uma profissão, elas já estão estabelecidas, né? E falar que eu sou uma estudante com 40 anos pode soar um pouco estranho para algumas pessoas. Mas eu sempre brinco lá em casa que a minha mãe fala que quando eu fui nascer, né, eu tava toda confusa lá dentro da barriga dela, que o cordão umbilical tava enrolado no pescoço, eu não tava sabendo se eu tava saindo, se eu tava entrando. Então eu já nasci perdida, né? Então, o que pode se esperar de uma pessoa assim? Nada, não é mesmo? A verdade, gente, é que foram muitas questões na minha vida, né? Entre elas, a falta de grana mesmo, de pagar uma escola, né? De pagar uma faculdade. Hoje em dia isso tá mais fácil, mais acessível, mas não era assim antes, né? As coisas foram acontecendo, os anos foram passando, eu fui trabalhando, cada hora numa coisa, cada hora de um jeito. E eu nunca pensei realmente que estudar pudesse fazer a diferença pra mim. Então, eu tava tranquila, né? Acomodada na minha rotina, sem pensar que eu pudesse viver outras coisas. Eu aprendi várias coisas durante a minha vida, eu fiz vários cursos diferentes, né? Eu trabalhei em várias áreas diferentes. Será que eu vou continuar trabalhando nessa função, executando todos os dias essa rotina? E é só isso? Ou será que eu posso fazer outra coisa que eu goste? Aí vem a outra questão, né? Por que arquitetura? Eu não tenho como responder essa pergunta sem essa foto que hoje de manhã eu tava vendo. Essa é uma foto que a Yá me ajudou a reproduzir, tá? Ela não era exatamente assim, mas eu acho que ela tá bem próxima da realidade. Nessa foto estão o meu tio, o meu pai e o meu avô. Muito legal, né? Eu não sei nem de que ano que é essa foto, mas eu sei que eu não tinha nascido aqui ainda. Eu tenho essa foto no digital e eu pedi pra imprimir ela. Eu gosto muito dessa foto, ela é muito significativa pra mim. E a verdade, gente, é que a construção sempre foi presente na minha vida, né? Como vocês viram na foto, eu venho de uma família de construtores. O meu avô era construtor e ensinou o meu pai e os meus tios. E o meu pai, embora ele não tenha trabalhado como construtor, né, assim, para obter o sustento de casa, ele sempre construiu. Ele construiu a nossa casa, ele construiu a casa de muitos dos nossos familiares com o conhecimento que ele adquiriu com meu avô. Então, eu cresci numa família de construtores e com a construção completamente presente na minha vida. Quando eu tinha 5 anos, os meus pais começaram a construir a nossa casa. Com muita luta, muito sacrifício. Meu pai trabalhava durante a semana num outro trabalho e no final de semana ele ia lá pra obra para erguer a nossa casa, né? Então, tudo referente a material de construção, a construção, né? Eu cresci vendo isso, eu cresci vivendo nesse meio, né? Sempre tinha uma massa cortina no quintal, uma pilha de tijolo, uma montanha de areia, pedras, enfim, a minha vida toda eu vivi com construção, né? Então, pra mim, isso tudo é muito comum. Falar de construção, conhecer os materiais, conhecer as ferramentas, né? Quando eu comecei a trabalhar, algumas coisas que meu patrão vinha me explicar sobre a construção eu já sabia. Claro que eu aprendi muito com ele também, mas muitas coisas eu já sabia porque eu via, né? Eu conhecia. E
E eu nem tinha ideia do quanto isso era comum pra mim, na verdade. Eu me lembro de uma situação muito interessante que eu não sei se meus pais vão lembrar disso, mas eu lembro claramente, assim. Com 5 anos eles começaram a construir a nossa casa, então eu via eles o tempo inteiro ali na labuta, né, da construção, né. E aí eu me lembro de um ano que a gente foi no mercado fazer a compra do mês, eu fui com a minha mãe e eu cismei que eu queria uma carriola de plástico. Eu cismei que eu queria aquela carriola para me ajudar meu pai a carregar cimento, tijolo, enfim, qualquer coisa que ele tivesse que carregar no quintal para trabalhar ali na nossa construção, né? É muito interessante porque as meninas geralmente pediriam uma boneca, pediriam, né? Sei lá, qualquer brinquedo. O que eu queria? Uma carriola. Uma carriola de plástico. E ela era vermelha. Eu me lembro muito dela. Ela era uma carriolinha vermelha e ela tava bem numa prateleira alta. Mas eu, pequenininha, vi a carriola e briguei porque eu queria aquela carriola. Porque pra mim eu conseguiria ajudar o meu pai na construção usando a carriolinha de plástico. Eu brincava muito no meu quintal. Minha mãe não deixava eu ir pra rua, eu e minha irmã, então a gente brincava ali no quintal. E o que tinha no quintal pra brincar? Ferramentas de construção. Coisas que meu pai tirava de uma construção, de uma reforma e tava lá parado. Então a gente brincava de construir uma máquina do tempo, sei lá, de construir uma casinha, de fazer uma cozinha. Eram essas minhas brincadeiras, sempre usando as ferramentas e os utensílios de construção do meu pai. Claro que eu tinha meus brinquedos também, mas era muito mais divertido usar as coisas do meu pai para brincar do que brincar com os meus brinquedos, que não tinha graça, né? E uma última curiosidade sobre isso, muito interessante, é que recentemente, né, depois que meu pai se aposentou, ele sempre falou de fazer uma reforma em casa, né? Nós nos unimos, a família toda, eu e meu marido, a minha irmã e o marido dela, e meu pai e minha mãe, e reformamos a casa, nós mesmos. Ideias, enfim, trocamos o piso, trocamos todas as janelas, todas as portas. Ele refez o telhado, fizemos também a parte hidráulica do banheiro, enfim. Foi uma experiência muito legal em família. Então, trabalhar com eles, ver o sonho deles podendo ser construído pelas nossas mãos, por nós, pela nossa família. Foi muito bom por nós podermos trabalhar juntos, estarmos com saúde e conseguirmos reformar a casa que começou quando a gente era criança. E ver que a gente pode agora participar, né, como adulto, né, depois de tanto tempo, foi uma coisa muito legal. E é claro que falar de fazer uma faculdade na minha idade dá medo, né? Você fica pensando, será que ainda dá tempo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir incluir isso na minha rotina? Será que eu ainda tenho paciência? Será que eu ainda vou me sentir bem estudando, né? Depois de tanto tempo, né? Então, essas questões, elas são normais, né? É normal a gente sempre achar um motivo para não se movimentar. Para pensar que não vale a pena mais. Que o tempo já foi. Que eu já tive as oportunidades e que agora já tá tudo bem, não preciso mais, né? O tempo, ele passa igual. A gente fazendo alguma coisa por nós ou não, ele vai passar do mesmo jeito. Então, por que não? Por que não? A minha pergunta mais comum hoje em dia é por que não? Por que eu não vou fazer? Por que eu não quero tentar? Por que eu não posso tentar? Eu posso. Eu consigo conciliar. Eu vou tentar. Se não der, pelo menos eu vou saber que eu tentei, né? Então foi pensando nisso que eu tomei a decisão de estudar sim, mesmo com 40 anos. E fazer uma coisa legal sim, porque eu quero, porque eu acho que é muito válido pra mim. Porque eu acho que eu vou usar isso por muito tempo, não só pelo tempo que eu trabalhar com isso. Todo conhecimento que a gente adquire é nosso, ninguém tira, né?
e que ele é útil, mesmo que seja para ajudar uma pessoa, ele é útil. Que eu acho que a arquitetura também é isso, é você contribuir na vida de outras famílias. Então eu acho que é uma profissão muito legal. É como se eu falasse para aquela menininha lá da carriola: você vai brincar com uma coisa bem mais legal que uma carriola. É verdade que eu tenho mais de 40. É verdade que eu tô cursando minha primeira faculdade. É verdade que eu já tô mais cansada, né? Eu tenho outras responsabilidades além da faculdade. E como eu sempre falo aqui nesse canal, eu tô em obras. Eu tô em obras. Eu acho que essa obra não acaba nunca. Mas eu tô muito feliz com isso. E pra ser bem sincera, essa era uma coisa que eu nem falava muito no começo, porque eu não achava que eu era capaz. Eu não achava que eu conseguiria. E eu tô entrando no 4º ano. Inacreditável, mas é verdade. Então, me conta aqui nos comentários. Qual sonho você guardou que você gostaria muito de construir hoje? E por que você não tá indo atrás dele? Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.